Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje falaremos de arte cristã primitiva. Só que para a gente falar desse tema, é importante a gente ter algumas noções sobre o judaísmo. Essa religião não permitia que se fizessem imagens, pinturas, esculturas, desenhos de quaisquer natureza, por causa do temor à idolatria. Apesar disso, algumas comunidades judaicas das cidades romanas situadas mais a leste no território, especificamente indo para a Ásia, decoravam as paredes de suas sinagogas com pinturas de histórias do Velho Testamento. As imagens encontradas nos sítios históricos não mostram artesãos muito habilidosos em pé de igualdade com os artistas greco-romanos na produção das imagens encontradas. E isso pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira delas é que eles realmente não tinham conhecimento técnico para fazer as imagens. A segunda é que existiam outros propósitos na produção dessas pinturas. Uma delas é que quanto mais se ficasse próximo da realidade, mais se infringiria a lei judaica. Então, para eles, nesse caso, seria interessante fazer um desenho mais simples, mais rude, mais grosseiro. E a outra é que o propósito era relembrar aqueles que acreditavam na religião das ocasiões em que o poder de Deus tinha se manifestado. Cumprido isso, não haveria tanta necessidade de se fazer desenhos, imagens, pinturas que representassem fielmente a realidade. O segundo ponto é que, quando se fala da ascensão do cristianismo nas cidades mediterrâneas, está se falando da ascensão de uma fração do judaísmo e que corresponde a seitas de estruturas instáveis e fracas. Um novo Israel foi configurado a partir do trabalho dos apóstolos, a partir da atração de pagãos convertidos e interessados na religião, a comunidades judaicas influentes na Ásia Menor, no Mar Egeu e na cidade de Roma. Estes pagãos, eles não eram exatamente pobres, humildes e oprimidos. Essa ideia foi forjada muito mais próximo do nosso século e não corresponde exatamente à realidade do período. A documentação histórica sugere que essas pessoas tinham determinadas posses que lhes permitiam viajar por várias regiões e entrar em contato com várias possibilidades de escolha, capazes de provocar conflitos internos com muito mais facilidade que, por exemplo, os habitantes das áreas rurais da Palestina. Em suma, isso significa que, entre o extremo dos bem-nascidos urbanos e os aldeões dos evangelhos, existia uma grande diversidade de pessoas. O fato é que os ensinamentos de Jesus Cristo começaram a ser ensinados por seus discípulos após a sua morte. E estes ensinamentos saíram da Judéia e se dispersaram por outras regiões do Império Romano. Estes primeiros cristãos começaram a ser perseguidos por Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio e outros imperadores nos primeiros 2 séculos de existência da nova religião. O que se nota pelos registros é que se tem início a uma disputa por visões de mundo completamente distintas e que elas não se relacionavam somente com a defesa na crença em um único Deus ou em vários deuses. Na realidade, se tratava muito mais de se manter as relações de poder que já existiam dentro do império. Para vocês terem uma ideia, o cristianismo cresceu tanto enquanto religião nesses 2 primeiros séculos que senadores, altos funcionários do governo, soldados passaram a se declarar cristãos no Império de
Marco Aurélio, ocorrido entre 161 e 180. E ao mesmo tempo em que se crescia a quantidade de cristãos, também se crescia a aversão dos pagãos a estes mesmos cristãos. É importante a gente entender que as perseguições elas ocorriam não com o objetivo de acabar com os cristãos, mas para se manter a unidade do império. Porque se eu tenho um império que não comunga os mesmos valores e não tem os mesmos objetivos, é um momento em que este império pode correr o risco de se fragmentar e deixar de existir. Graças a essas perseguições, nos primeiros 2 séculos da nossa era, os primeiros cristãos romanos passaram a enterrar os seus mortos em galerias subterrâneas, chamadas de catacumbas. Geralmente, o espaço para receber o corpo era pequeno, porém, quando se tratava do enterro de um mártir, se enterrava em um espaço maior, dando aí a possibilidade de se pintar as paredes laterais e os tetos, permitindo então o surgimento das primeiras manifestações da arte cristã. Como características iniciais da arte primitiva cristã nas catacumbas, nós temos não se mostrar o próprio Cristo nessas primeiras imagens, temos a cruz, que simbolizava o sacrifício, a palma, a folha da palmeira, que simbolizava o martírio, a âncora, que simbolizava a salvação, e o peixe. Por quê? As letras da palavra peixe em grego correspondiam exatamente às iniciais da expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Em grego, é claro, e eu não vou saber reproduzir isso nem a custo de reza brava, me perdoe. Com o tempo, as catacumbas passaram a receber pinturas de cenas do Antigo e do Novo Testamento e tinham como tema principal a representação de Jesus Cristo através da imagem do bom pastor. Como características gerais dessas pinturas, nós percebemos que elas são simples, feitas por homens do povo convertidos à nova religião e com a utilização de métodos semelhantes às das pinturas helenísticas usadas em Pompeia. Quando os artistas finalmente passaram a representar Cristo em suas obras, elas foram feitas inicialmente dentro da tradição artística grega. Esta imagem é uma das primeiras representações de Jesus. Nela, ele é representado como um adolescente entronado entre São Pedro e São Paulo, que se assemelham a filósofos gregos. Um detalhe interessante é que Cristo tem seu pé apoiado naquilo que representa o topo do céu, sustentado pelo antigo deus pagão do céu. Na perspectiva do artista, isso demonstra que o reino de Cristo se encontra acima de qualquer paraíso. Para nós, deixa claro a existência de ligações ainda fortes entre a nova religião e as representações artísticas pagãs. Algumas mudanças políticas foram cruciais para o cristianismo. Em 313, o imperador Constantino se converteu à religião e permitiu que ela fosse livremente professada no Império Romano, enquanto em 391 o imperador Teodósio finalmente a oficializou como religião oficial romana. A partir de então, tem-se o surgimento dos templos cristãos, que vão ter como características semelhanças estruturais aos prédios romanos destinados à aplicação da justiça e que eram as basílicas. As semelhanças foram tão grandes e tão próximas que até hoje a gente utiliza esse nome para designar estes templos. Elas vão possuir amplos espaços internos para abrigar o grande número de fiéis e para atender às novas exigências de culto, e vão ser decoradas internamente, tanto com mosaicos quanto com pinturas religiosas para educar
os novos fiéis a respeito dos cânones da nova religião. Estas imagens são da Basílica de Santa Sabina, em Roma. Ela é hoje a mais antiga basílica romana que ainda preserva o seu estilo arquitetônico original. Bem, hoje eu encerro a nossa aula por aqui. Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu deixei ao final do vídeo a bibliografia utilizada e os créditos das imagens que foram mostradas. Desejo bons estudos a todos e até o nosso próximo vídeo.